Agora, eu preparei essa imagem aqui, pedi para a inteligência artificial criar esse desenho aqui para mim, porque eu acho que depois de toda essa jornada, a gente precisa ter algo concreto para o dia a dia. Eu acredito num autoconhecimento que seja aplicável no dia a dia, uma filosofia aplicada para o dia a dia, porque todo mundo tem o seu trabalho, tem suas relações, tem sua vida financeira, e como a gente faz para de fato ter um resultado positivo, né? Então aqui eu estou trazendo uma escala, né? Isso aqui é como se fosse uma régua, e a gente está olhando para a lei hermética das polaridades. Então, aqui eu tenho uma polaridade, que é a carência afetiva, ou a escassez afetiva, e aqui eu tenho a outra polaridade, que é o oposto, é a segurança afetiva. A lei hermética fala, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Quando você se percebe vibrando na carência, você não pode ficar presa aqui. Isso aqui é para o dia a dia, tá? Eu me vejo, por exemplo, em algum momento vibrando na carência, na escassez afetiva, me humilhando, mendigando atenção, insegura e etc. Eu já sei, ó, a partir dessa imagem, eu já sei que eu estou nessa polaridade aqui da escala. Só que a escala não é só isso. A gente vai transitar por vários pontos da escala, né? Então, o que eu preciso fazer é, quando eu me vejo nessa carência afetiva, eu tenho que transitar para a segurança afetiva. Eu tenho que me jogar nesse lugar aqui. E como que a gente se joga na segurança afetiva? Ou seja, eu saio de uma polaridade mais negativa e entro na polaridade mais positiva. Eu utilizo o poder da minha mente. Então, ainda que eu não esteja me sentindo bem, eu preciso pensar assim, tá bom, eu não estou bem, eu estou insegura, eu estou mendigando atenção, eu estou me humilhando, eu estou toda encalacrada, tá? Eu já sei que eu estou na polaridade da carência, da escassez. Mas como agora eu sei que existe a lei das polaridades, eu sei que eu só vou me sentir bem e a minha vida vai andar quando eu estiver na outra polaridade. O que, que eu faço aqui para ir da carência para a segurança afetiva? Eu posso fechar meus olhos por um minuto e imaginar, e visualizar, e mentalizar que eu estou me sentindo segura. Eu posso repetir simplesmente um mantra. Eu estou me sentindo segura, eu sou segura, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo segura, eu estou me sentindo confiante, eu estou na polaridade da segurança. Então você vai repetindo, você vai sentindo. Quando você menos esperar, você vai estar nessa polaridade aqui. Por que, que a nossa vida demora tanto tempo para destravar? Porque a gente fica aqui e a gente não faz nada para sair daqui. A gente não está utilizando o poder mental para pular para essa polaridade aqui. E claro, eu não preciso sair da escassez total para a segurança total. Eu vou transitando aos poucos. Eu vou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Quando eu vejo, eu estou bem. E quando eu estiver aqui, aqui tem um relacionamento saudável, um relacionamento seguro. Aqui eu tenho relações que me trazem segurança, que sustentam a minha segurança. Aqui eu trouxe uma outra imagem também, já começando a trabalhar escassez e prosperidade financeiras também. E, gente, por que, que eu resolvi juntar relacionamento com prosperidade no novo ciclo da mentoria? Porque eu fiquei cansado de analisar, fazer diagnósticos, mapa do amor e tudo mais, de pessoas que têm a mesma dor no amor e nas finanças. Do tipo assim, a pessoa fala, nossa, faz tanto sentido a tua análise, quero fazer terapia contigo, mas eu não tenho dinheiro. Ou seja, ela não tem um relacionamento e ela também não tem o dinheiro, ela não consegue investir nela, ela não consegue fazer curso, ela não consegue fazer nada, ela fica paralisada. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas que trouxeram essa questão para mim. É a grande maioria. Então,
A exceção são as mulheres que têm prosperidade financeira e não têm um relacionamento, ou têm um relacionamento, mas não têm a prosperidade. Aqui, as pessoas que eu atraio, pelo menos, eu sei que não é a maioria da população, mas dentro dessa minha amostra, né, que chega até mim, a grande maioria tem o bloqueio no relacionamento amoroso e no financeiro. É uma dor dupla que pega essas pessoas, né? Então eu pensei, por que não já aproveitar e trabalhar as duas coisas? Porque tem relação. Tudo isso vai bater na insegurança emocional da infância. Por isso que eu estou frisando esse termo, né? Segurança emocional. A pessoa que se sente segura emocionalmente, ela vai prosperar. Ela vai conseguir se relacionar. Enquanto ela estiver na insegurança, ela não consegue. Então vamos lá, vamos olhar, por exemplo, da escassez e da abundância. Se a gente fica nessa vibração da escassez, a gente não está na abundância. Porque ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente vibra na escassez, a gente precisa fazer um trabalho mental para transitar para a abundância. Então, eu vou usar o poder da mente para fazer repetições, fazer perguntas, fazer mantras, fazer meditações. Por exemplo, eu estou trabalhando muito a minha mentalidade agora para prosperidade mesmo, assim, muito prosperidade total. É o meu foco. Todas as noites eu faço meditação para prosperidade, para dizer para minha mente que é para eu ficar aqui, que não é para eu voltar para a escassez, é para eu ficar nessa polaridade aqui. É para eu acostumar a minha mente com essa polaridade aqui. Eu não posso ficar preso na polaridade da escassez. Porque a nossa origem infantil emocional, tendenciosamente, ela vai nos segurar aqui na escassez. Porque poucos de nós vivemos muita abundância na infância. Então, para nós, o natural, o que temos permissão é a escassez. Veja se faz sentido o que eu estou falando. O que já é óbvio, o que já é comum, o que já é familiar, é ficar na escassez. Não é? Então a gente está quebrando um padrão. E aí a gente precisa usar o mentalismo para forçar um pouco essa mente a ficar na abundância e dizer para o nosso inconsciente, olha, eu estou na polaridade da abundância, eu sou próspero. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Não importa, não é sobre o dinheiro, é sobre a mente. Lembra que a primeira lei hermética é a lei do mentalismo? Tudo começa na mente. Então, quem está definindo se me falta ou se me sobra dinheiro, por exemplo, é a minha mente. Então, eu preciso ensiná-la que eu estou nessa polaridade aqui, certo? Então, pensa quanto tempo a gente demora olhando para a nossa infância e trabalhando a nossa infância, e a gente não está utilizando também nosso tempo para nos estruturarmos numa polaridade que a gente deseja. Às vezes a gente passa uma vida inteira, por exemplo, fazendo terapia, só olhando para a infância. Infância, infância, infância. Só que a infância não vai mudar. A gente precisa fazer os exercícios para nos colocar aqui, independente se eu passei fome, se a minha mãe não tinha, se faltou tudo, não importa. O que importa é que agora eu estou ensinando para a minha mente que é nesse lugar que eu quero estar, que é isso aqui que eu mereço, por natureza. Então, isso vale para prosperidade financeira, carreira, etc., e vale também para relacionamento. Vou voltar aqui do relacionamento só para a gente ver de novo a escala, ó, da carência afetiva, eu vou transitar para segurança afetiva, através dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Eu adoro, estou apaixonado pelas leis herméticas, porque eu acho que, nossa, elas trazem tanta clareza e até trazem, assim, de uma forma bem estruturada, sabe, o que fazer, a gente não fica demorando ou enrolando muito. Essa lei das polaridades, ela é muito clara. Quem está em sofrimento está na polaridade densa, precisa se jogar na outra polaridade. A gente precisa fazer esse mergulho para outra polaridade, tá?
Bom, agora eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu preparei hoje também, que na verdade, tem dois pontos, os dois pontos mais importantes que eu separei para hoje, tá? O primeiro, claro, foi fazer relembrar, né, o que a gente fez na mentoria, mas trazer esses desenhozinhos aqui, só para você lembrar. Eu estou sofrendo, porque tenho uma régua, eu estou no lado denso. Eu vou me jogar para o outro lado. Como? Utilizando a minha mente. Não tem como destravar a vida se não usar o poder da mente. Não vai acontecer um milagre do nada e tudo vai mudar e você vai ganhar R$ 1 milhão, vai ganhar na loteria e tudo. Até porque se ganhar, os problemas continuam, que a gente não mudou internamente, né? Então, a gente tem que utilizar o poder da mente. Por isso que esse desenho ele é bem significativo. Você vai se jogar para a polaridade que você deseja. Vamos supor que o seu problema não seja escassez financeira, nem seja carência afetiva. Seja outra coisa. Por exemplo, eu sempre tenho uma sensação muito grande de vergonha, de medo do julgamento. E eu sinto que isso me trava. Então, o medo do julgamento, ele está na polaridade mais densa. Eu estou aqui, no medo do julgamento. Eu vou ter que me jogar para o oposto. Qual é o oposto do medo, por exemplo? É a coragem. Então, se eu estou me sentindo julgado, humilhado, nananã, eu vou mergulhar na coragem. Então, eu vou ter que repetir. Eu sou corajoso e eu vou conseguir, eu já consegui, já teve momentos antes que eu consegui, eu sei que vai dar certo, eu vou ter que forçar a minha mente a me sustentar aqui na coragem, tá? Não vai adiantar ficar trabalhando infância e 1000 vidas passadas e nananã, aqui no medo do julgamento, se você não forçar a sua mente um pouco a te segurar no lugar que você deseja, tá? Então, é bem simples essa ferramenta. Onde eu estou hoje, onde eu quero estar. E eu tenho que dizer para a minha mente, que a mente, ela não sabe. Olha que louco, né? A nossa mente, ela não sabe o que a gente quer. Ela acha, ela entende o que a gente quer pela repetição, pelo que é mais forte. Então, se a escassez financeira é muito forte na minha vida, a minha mente acha que eu quero ficar na escassez. Ela não entende que eu quero ir para a abundância. Por isso eu preciso meditar, eu preciso fazer as perguntas, eu preciso usar as ferramentas para ensinar minha mente que aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou estar, tá bom? Bom, aqui, gente, agora, então, dois pontos altos que eu queria deixar registrados. Esse desenhozinho da escala, para você ver, não estou bem, para onde eu quero ir. Então, joga a sua mente para lá. Vai repetindo. Gente, eu garanto para vocês, em poucos minutos vocês estarão no lugar que vocês querem, internamente. E aí, com o tempo, vai vindo para a matéria e você vai materializando essa nova realidade, tá? Só isso daqui já é uma baita ferramenta para o nosso dia a dia. Agora eu vou entrar num ponto que ele é um ponto sensível. Eu estou falando rápido, porque essa parte aqui eu vou tentar falar mais devagar, porque é a parte mais importante. Eu vou entrar num ponto sensível agora, que é um conteúdo novo, então agora não tem mais nada a ver assim muito com o que a gente trabalhou. Claro que tem a ver, porque está tudo conectado, mas não tanto, tá? Que é um luto, então é um processo de morte que a gente precisa vivenciar e que eu ouso dizer que muitos e a maioria de nós aqui não vivenciamos esse luto. E o nosso encalacramento no amor e na vida financeira, para quem se aplica, tá? Quem não se aplica os dois, pega só o que faz sentido para você, tá? Nosso encalacramento no amor e na vida financeira, ele vem de um luto que não foi vivido. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, e por isso que é um ponto sensível, porque é uma parte nossa que precisa morrer. E a gente pode ter um pouco de receio de deixar ir essa parte nossa, de fazer esse divórcio energético com uma parte nossa que ela é muito importante e ela sofre muito.
E recentemente, assim, eu comecei, porque tudo que eu falo aqui para vocês eu faço, né? Eu gosto de experienciar tudo. Eu não consigo falar, ensinar ou tal, alguma coisa que eu não tenha minimamente vivido aquilo. Eu acho estranho, sabe, falar só teoricamente sobre algo do autoconhecimento. E aí eu comecei a mergulhar nesse luto. Então, nesses últimos dias, eu vivi profundamente um luto e eu senti que algo muito poderoso mudou dentro de mim. Então, isso que eu vou falar agora já é uma teoria, já é algo que já vinha sido falado, estudado por outros autores e tal, mas eu ainda não tinha vivido. E agora que eu vivi, eu me sinto pronto para falar para vocês e para convidá-las para viver o mesmo luto. Olha que estranho, estou chamando vocês para uma morte, mas é uma morte que vale a pena, porque é uma morte que faz com que algo novo nasça dentro de nós, com que o Jung chamaria de self, que é o nosso eu verdadeiro. Para o nosso eu verdadeiro aparecer, florescer, surgir, a gente precisa atravessar o luto. E quando eu vivi esse processo, eu ficava assim, eu estava meio que sofrendo, sofri um dia, mas tudo bem, mas foi um dia inteiro assim, em posição fetal. E aí, no meu processo de sofrimento ali, do meu luto, eu ficava pensando assim, quase todas as minhas clientes precisam viver esse luto, porque tudo que elas me falam está ligado ao luto que elas não viveram. Quase todas as minhas mentoradas precisam viver esse mesmo luto, nem que seja de um dia ou de uma hora, sei lá, porque tudo que elas me falam está ligado a esse luto que elas não viveram. E todos estamos presos no mesmo lugar. E aí agora eu vou entrar nessa parte, tá? Então por isso que é um ponto sensível, porque ele é bem profundo. E tá aqui quem tem que estar hoje, ao vivo, e quem não tinha que estar, não tinha que estar mesmo, porque tudo é do jeito que é, né? E aí hoje eu estava me inspirando, eu passei o dia inteiro focado em vocês, eu fiquei só conectado aqui com a nossa turma de hoje, e eu criei, mandei em alguns grupos, vocês devem ter visto, eu imaginei, para trazer esse conteúdo, eu imaginei uma peça de teatro, separada em 8 atos. Foi o jeito que a minha mente criou o que eu vou contar aqui para vocês, tá? Então eu imaginei assim: no primeiro ato, ele se chama O Chamado. Uma criança olha pela janela, espera, ela espera ser amada, escolhida, reconhecida. Essa criança ainda acredita que se ela for boazinho bastante, o amor virá. Esse aqui seria o primeiro ato da nossa peça, da nossa vida. Isso aqui não é um teatro, né? É um teatro da vida real. Quantas vezes a gente tentou agradar lá na infância? Falaram que se nós fôssemos bonzinhos, fizéssemos tudo certinho, a gente ia ganhar alguma coisa, se nós fôssemos quietinhos e tal. Quantos de nós ainda temos essa informação no nosso inconsciente? Se eu agradar, eu vou receber. Se eu for boazinha, lá na frente eu vou conseguir um relacionamento legal. Se eu for generosa, é porque eu mereço, lá na frente eu vou merecer algo. E se eu falar para vocês que isso não tem muito a ver? Porque veja, quantas pessoas que são generosas, são boazinhas, são fraternas, são legais, vivem o autoconhecimento, fazem bem para todo mundo, e elas não têm dinheiro, elas não se relacionam, mas elas fazem, elas andam num roteiro todo certinho. Tá tudo certo, ela não faz mal para ninguém, né? Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. Eu não estou dizendo que é para sermos desonestos, sair quebrando tudo. Não é isso. Não, é claro que não. A gente tem que desenvolver nossas virtudes humanas, né? E a fraternidade, nananã, o amor, a alegria, tudo isso é importante. O que eu estou dizendo é que não há uma ligação entre ser boazinha e receber amor. Ser boazinha e ter bastante dinheiro, ou ter uma segurança financeira. Não tem a ver. Simplesmente não tem a ver. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo merece ser feliz no amor. Todo mundo merece a prosperidade.
Então, eu vou ler de novo o nosso primeiro ato desse teatro da vida real, porque agora a gente vai para o segundo momento, tá? Só para ficar bem claro primeiro. Uma criança olha pela janela. Ela espera ser amada, escolhida, reconhecida. Ainda acredita que se for boazinho bastante, o amor virá. Porém, gente, esse amor não vem por conta disso tudo aqui. Então, esse é um ponto sensível, porque agora a gente está conversando com a alma, com o inconsciente. Eu amo vocês fazendo crochê, coisa mais linda. Porque eu acho que entra muito melhor a informação. Vocês três, Graciana, Rita e Paty. A informação entra muito melhor quando a gente está fazendo arte, algum tipo de arte, desenhando, pintando. Então, eu achei muito lindo isso. Gratidão por vocês estarem tão abertas. O amor, ele não vem porque você agrada, porque você é boazinha. Sabe por quê? Muito menos o dinheiro. O dinheiro não vem porque nós somos bonzinhos. Não vem. Pode ver que quem é muito bonzinho não tem dinheiro. Começa a observar em volta. Quem tem mais dinheiro não é quem se impõe, quem fala, quem é mais seguro de si. Às vezes a pessoa está até errada, mas ela é tão segura dela que tu vai ver a conta bancária dela está bem recheada. E os bonzinhos, o que eles querem? Eles querem agradar. Eles querem receber amor. E se eu te falar que esse amor não vai vir? Nunca. Porque é o amor idealizado pela criança, ele não é o amor real. Esse amor que a gente quer que venha, esse dinheiro que a gente espera que entre, não vai entrar. Porque ele é idealizado, ele é uma ilusão. É uma ilusão da criança interna que ainda espera o pai e que ainda espera a mãe. Às vezes mais o pai, às vezes mais a mãe, mas espera os pais de alguma forma, né? Então, quando eu estava em posição fetal, vivendo o meu luto, eu estava matando dentro de mim esse amor que eu idealizei que não existe. E quando eu me dei conta que eu nunca vou receber o que eu gostaria de ter recebido, eu comecei o meu luto. Eu comecei a atravessar um deserto que não tinha água, não tinha nada, era literalmente um deserto da alma. Era o deserto da alma. É quando você se dá conta, em cada célula do seu corpo, que as expectativas que você tinha quando você era criança, elas não serão alcançadas. E você aceita isso. E que o valor que você esperava que o outro te desse, por exemplo, eu vou fazer de tudo, porque quando eu faço de tudo, as pessoas veem o meu valor. Quando eu limpo a casa toda, minha mãe me elogia. Então, eu só tenho valor quando eu faço serviço, quando eu trabalho. E sabe por que que eu fui viver o meu luto, o meu deserto? Porque eu vi que eu me esforçava muito além da conta, muito mais do que eu precisava no meu trabalho. Eu vi que começou a ficar algo extremamente além do limite. Eu comecei a me dar conta assim, eu não preciso trabalhar tanto, porque se a quantidade de trabalho, ou até a qualidade do trabalho que eu faço, fosse proporcional ao que eu recebo, tudo bem. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Mas não era isso que estava acontecendo. Eu trabalhava, não parava de pensar nisso, não parava de criar, mas eu não tinha um retorno na mesma proporção. Foi aí que eu comecei a me dar conta. Existe uma expectativa infantil aqui dentro de uma criança interna que acha que quanto mais faz, mais vai receber, mas não tem nada a ver. Eu preciso matar isso dentro de mim. Eu preciso enxergar o meu próprio valor. E não o meu valor estar associado à minha quantidade de trabalho ou quão atencioso eu sou. Não tem nada a ver. Vocês percebem que tem gente que trabalha pouco, mas ela tem muito retorno nesse trabalho. Por quê? Porque ela já viveu o luto.
Ela liberou sem saber. Geralmente a pessoa não sabe, ela já viveu o luto sem saber que viveu o luto. Ela já matou a expectativa da criança. Ela não está mais esperando a salvação do pai e da mãe. Principalmente quem se percebe com dependência emocional de pai e mãe, está nesse lugar da criança. Eu crio uma dependência, por exemplo, da minha mãe, uma dependência financeira, emocional e tal, porque eu espero algo dela. Mas quem espera é a criança. Eu preciso matar essa expectativa e dizer assim para mim mesmo, todos os dias, ela não vai mais me dar nada. Acabou. Eu já recebi. Eu não vou receber o que eu queria. Seja lá o que eu queria, não importa. Não importa se era o alimento, se era a presença, se era dinheiro, se era o afeto, eu não vou receber. É ter a maturidade do adulto para dizer, não vou receber, eu preciso aceitar que eu não vou receber. E deixar essa expectativa morrer. Quando essa expectativa infantil morre, acontece uma mudança na nossa energia. E ela é rápida. É uma transmutação. Quando a expectativa infantil morre, ou seja, o amor idealizado, as ilusões todas que a gente vive, a gente entra na postura do adulto. E é aí que a mágica começa a acontecer. Porque o adulto ele já não espera mais. Ele não fica mais na expectativa. O adulto faz. Ele faz o que ele tem que fazer. Do jeito que ele tem que fazer, na quantidade de trabalho que ele entende que é o melhor. Ele vai se relacionar de forma adulta. Ele não vai mais projetar as coisas da infância nos relacionamentos. Ele não vai mais projetar a carência infantil nos relacionamentos, porque essa pessoa entrou na sua versão verdadeira. De novo, Jung chama isso de self, que é o eu verdadeiro. Ele diz que a gente tem um eu falso e um eu verdadeiro. A criança é o eu falso, porque a ilusão não é real. O adulto, nessas questões que eu estou trazendo, é o nosso eu verdadeiro. Como que eu sei que eu atravessei esse deserto? Quando eu consigo enxergar o meu próprio valor, sem esperar o feedback do outro. Não quer dizer que eu nunca vou precisar, eu nunca vou pedir o feedback. Claro que o feedback faz parte do nosso trabalho, né? Mas é quando eu me reconheço com valor. Eu tenho valor enquanto adulto, enquanto profissional. Porque a criança, ela não enxerga o valor dela. O valor dela é definido pelo que os pais falam, pelo que os cuidadores falam. Então, assim, se ela não limpar a casa, ela não tem valor nenhum. Então, essa adulta, ela é aquela adulta que nunca é suficiente, ela tem que trabalhar, fazer por todo mundo, para ela poder encontrar um pouquinho de valor nela. Porque sem fazer tudo isso, ela acha que ela não tem valor nenhum, ela não é importante para ninguém. Veja, isso é uma ilusão da criança. É um luto que precisa ser vivido. O dinheiro, ele só vem, quando eu falo de dinheiro, eu estou falando de uma certa segurança. De um dinheiro, assim, não estou falando de milhões, bilhões, estou falando de algo assim que dinheiro não seja um problema, não seja uma questão, sabe? Tipo, eu só tenho dinheiro para pagar a conta. Não. O dinheiro, ele se torna algo mais seguro quando a gente atravessa esse luto e a gente reconhece nosso valor. Enquanto eu não reconhecer o meu valor, eu estou na escassez. Eu estou na carência. Então, dinheiro e relacionamento amoroso, eles andam de mãos dadas, nesse caso aqui. Porque ambos estão ligados às expectativas da nossa criança que a gente ainda não matou. Tá bom? A gente está só no primeiro ato da peça, são 8. Vamos para o segundo, então. Depois dessa espera infantil de tudo isso, a gente entra na repetição. Segundo ato do teatro, a adulta, ela se vê presa em relações que doem. O dinheiro escapa. Ela tem projetos lindos que não se sustentam. Ela fica ainda esperando, ainda tentando merecer
Quem nunca, isso aqui eu também me identifiquei muito, quem nunca já criou um monte de projeto legal, mas ficou tudo engavetado? Não durou mais do que 2 dias aquela ideia, a gente não sustentou aquilo. É por esse motivo, é por esse luto que não foi vivido. Porque não há uma sustentação. Alguém aqui já tinha ouvido falar nesse termo, assim, ó. Ah, eu consigo, por exemplo, no dinheiro, eu consigo criar dinheiro, mas eu não consigo sustentar o dinheiro. Essa sustentação, ela vem desse lugar infantil. A criança não sustenta o dinheiro. Ela pode até ganhar lá a mesada dos pais, mas ela não vai multiplicar esse dinheiro, por exemplo. E nós adultos estamos no mesmo lugar. A gente até pode fazer o dinheiro, mas a gente não faz ele render na nossa mão. A gente gasta, né? Por conta de todo esse padrão de expectativas infantis, tá? Então, a infância é muito relevante nesse processo aqui que eu estou trazendo. No terceiro ato, a dor da tomada de consciência. Aqui, eu meio que entrei na posição fetal. Então, por isso que eu já estou antecipando que quem vai para o novo ciclo da mentoria, a gente vai viver cada um desses atos aqui. E vai ter um momento que talvez você também vá para a posição fetal. Mas, assim, eu te garanto que não vai durar mais que um dia, tá? É um dia reservado para você sofrer. Você vai dizer assim, hoje eu vou me permitir sofrer. Eu vou sofrer tudo que eu posso, mas eu sei que eu estou sofrendo com consciência. É o dia que você pode comer a barra toda de chocolate, porque aquele dia você pode, porque é o dia do sofrimento. É a dor da tomada de consciência. Um espelho aparece. Ela vê, essa adulta aqui, ela vê a sua criança ferida quando ela se olha no espelho. Ela percebe que está vivendo a mesma história, só que com roupas diferentes. A alma grita, basta. Essa mulher aqui, ela está vendo o dinheiro dela indo embora sempre, ela não consegue quebrar esse padrão, ela vê os relacionamentos que não mal começam, mas já não vai para frente também, e ela olha no espelho e ela vê uma criança ferida, e ela fala, eu não vou continuar, não posso continuar repetindo isso. Então, aqui é o momento que a gente sente uma dor, quando toma essa consciência. E aí vamos para o ato 4, que eu chamo de ponto da virada. O luto. Aqui é aqui que a mágica acontece. Essa mulher, ela enterra a esperança mágica de um amor perfeito. Ela para de idealizar o amor. Ela chora o que não veio. Ela liberta os pais das expectativas infantis, inconscientes. Ela aceita que aquilo que ela esperava não vai vir dali. Então, ela enterra, literalmente, na terra, as expectativas dela. E coloca uma cruz. E ela chora, porque ela vai viver esse luto, que eu falei ali, o luto de um dia no máximo. E aqui eu digo que é o ponto da virada. Quem não vive isso daqui... Claro, gente, que existem formas de viver isso. Tem gente que não vai viver dentro de um processo seguro de autoconhecimento, vai viver na marra, vai viver de outras formas, vai viver com... Tem gente que cria na sua vida perdas muito grandes, muito dolorosas, porque aí é uma forma de viver esse luto. Mas aqui a gente está escolhendo viver no amor, né? Igual eu falei, eu fiquei um dia na posição fetal, mas foi com muito amor, num lugar seguro, sabendo o que eu estava fazendo, tranquilo. Mas a gente sabe que a gente cria experiências bem traumáticas, bem dolorosas, e não queremos criar. Então, a gente pode viver dentro de um processo terapêutico seguro. A partir da vivência desse luto, ela vai entrar no quinto ato, que é a escolha. Aqui eu já coloquei até nessa corzinha verde, meio azulada, para mostrar que agora ela se libertou. Ela já está no processo de libertação, ela está ganhando força. Pela primeira vez, ela escolhe a si mesma. Ela começa a colocar limites. Ela começa a cobrar. Ó, quem aqui trabalha com serviço ou venda de produtos e tal, começa a se sentir bem cobrando quando chega nesse ato aqui. Porque agora ela reconhece o valor dela, então ela coloca limites, ela sabe cobrar, ela começa a se valorizar sem medo, não com arrogância, mas com verdade.
Ela já não é mais aquela boazinha que fazia de tudo para agradar. Ela entrou em outro nível de consciência, mais elevado. Aqui, o que vocês percebem que ela tem aqui? Ela não tem mais segurança emocional, ou seja, ela transmutou a insegurança da criança e ela entrou na adulta segura emocionalmente. No sexto ato, ela tem a reconexão. Ela se reconecta com o corpo, com o sentir, com a energia. Aprende a amar sem se perder. Aprende a prosperar sem se culpar. Aqui, gente, já é um ato de muita, muita libertação. Ela está muito mais segura emocionalmente. E aí vamos para o sétimo ato. Ó, o amor e o dinheiro já aqui nas mãos dela, ela já consegue olhar para isso. Porque quando a gente está na criança, a gente não consegue nem enxergar. Parece que entra e sai. Tá gravado sim, Rita. Depois amanhã eu coloco lá no grupo, tá? Beijo, gratidão pela presença. No sétimo ato, ela olha para o amor com presença. Ela olha para o dinheiro com dignidade. Ela olha para a vida com inteireza. E no último ato, ela já fez a travessia. Ela não espera mais ser escolhida, ela sustenta, ela mesma se escolhe. Nasce a mulher que prospera com verdade. Então, ela viveu o que eu falei aqui, que é um deserto. Ela viveu, ela atravessou esse deserto interno. Eu vou colocar de novo, só para a gente, agora que a gente já tem clareza do processo, para a gente ver onde começou e onde ele terminou. Então, aqui a criança ainda na expectativa, né, de receber principalmente dos pais, o que nunca vai vir. Depois aqui ela já está começando a adultecer, ela se vê repetindo um monte de padrão, que ela não consegue quebrar, parece que é muito difícil quebrar. Depois ela tem uma certa dor, que é quando ela toma consciência disso, que eu já estou antecipando para vocês, né? Então vocês nem vão viver a dor da tomada de consciência, só vão viver o luto mesmo, né? Aqui ela se vê no espelho e vê uma criança ferida repetindo a mesma história. Como adulta, ela repete a mesma história da criança. Aqui é o ponto da virada, é quando ela vai enterrar as expectativas, tudo que ela tinha de expectativa, ela enterra e ela vive esse processo aqui do luto. Vocês já ouviram algum terapeuta, alguém falando que quando alguém da nossa família morre, a gente tem que viver o luto? Que não é para esconder, não é para reprimir. Por exemplo, meu pai faleceu ano passado. Eu precisei viver aquele luto e talvez eu esteja vivendo ainda aquele processo, porque tem um tempo para processar, né, a perda de uma pessoa tão próxima. Então, o ideal é que a gente viva o luto, e é isso que está sendo feito nesse ato aqui. E aqui ela começa a se libertar, ela se escolhe, ela já vê valor nela mesma, ela se reconecta. Agora ela consegue olhar para o amor, consegue olhar para o dinheiro como adulta, não mais como criança. E aqui ela finalizou a travessia, né? É claro que eu trouxe de uma forma bem lúdica, bem lúdica mesmo, né? Porque foi no formato de um teatro. Achei que ficou interessante, porque a gente consegue visualizar bem, né? O passo a passo dessa pessoa, como que ela se liberta, e para cada pessoa vai ser de uma forma diferente essa vivência desse teatro aqui, né? Então, no novo ciclo do Relacione Ser, que tem vários de vocês que já estão lá no grupo, né? O primeiro encontro vai ser no dia 25 de agosto. A gente vai viver exatamente o que eu mostrei nesse teatro aqui. Então vai ter o primeiro encontro, vai ser daquela menina com aquela criança interior, com aquele nosso inconsciente que ainda espera. Depois a gente vai indo, vai evoluindo, vai ter o dia do luto, até chegar no último, que é esse aqui, quando a gente de fato vai ter até um exercício prático sobre isso, a gente vai conseguir olhar para o dinheiro e vai conseguir olhar para o amor como sendo algo que nos pertence, que pertence ao adulto. E não mais uma ilusão que nunca vai chegar porque foi criado pela criança. Então, o novo ciclo da mentoria, ele está ligado
a esses 8 atos aqui. São 8 encontros ao vivo de novo. Nesse primeiro ciclo que fizemos juntos, não teve um passo a passo tão estruturado. Então, o passo a passo estruturado ele vai ser no segundo ciclo. A gente já limpou muita coisa, já fez bastante coisa, agora é hora de olhar para essa camada aqui mais profunda, e eu percebi que a grande maioria das pessoas que eu atendo está aqui. Precisa viver esse luto, tá? Dá para tentar fazer sozinho, é claro que dá. Só que você vai precisar. Eu não tentaria, sabe, fazer sozinha do nada, porque precisa de um acolhimento, precisa de um apoio. Vai ter um momento que precisa compartilhar as experiências, como que tá, o que eu estou sentindo. E se você estiver totalmente sozinha, pode doer demais, pode não precisaria passar por essa dor. E aqui no grupo, eu estou falando de dor, parece que vai ser algo horrível, mas não é. É algo libertador. Só que a gente tem que viver sem medo, né? E vocês estão maduras já emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, para a gente viver juntos esse processo. Então, esse é o convite. Quem quiser continuar e viver esse processo aqui, eu não sei se eu vou fazer de novo esse processo em algum momento, vai ser agora, talvez se repita, talvez não. O valor da renovação, ele é o valor mais baixo que eu já fiz até hoje, porque eu gostaria que o máximo de pessoas viesse. Eu acho que quanto maior o campo, mais transformação todo mundo vai viver. Eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais pessoas, maior é o campo de transformação. Então, para quem vai participar do novo ciclo, começando agora já no dia 28 de agosto, às segundas-feiras, tudo igual como foi aqui, né, nesse primeiro ciclo, é só R$ 297. É o valor para participar desse ciclo inteiro. Cada encontro vai ser a cada 2 semanas, não vai mais ser toda segunda, vai ser uma segunda sim, uma não, porque agora é mais profundo, a gente vai precisar de mais tempo para processar cada exercício, tá bom? Então ele vai durar 4 meses, R$ 297 só para viver esse processão aí de 4 meses. Esse valor é para quem está aqui na mentoria, né? Um valor de renovação. Amanhã eu já vou abrir para as pessoas de fora, vou colocar o valor mais alto e tal, mas eu gostaria que vocês que estão aqui continuassem, porque eu sei que quem está pronto para continuar são vocês, que já viveram esse processo antes. Talvez as pessoas de fora não estejam prontas, elas nem entendem que tem um luto aí para ser vivido, que tem uma criança com expectativas, é um conteúdo, tanto que só agora eu fui viver esse processo. Então, precisa de uma certa preparação, né? Tem que ter trilhado já um caminho para chegar nesse lugar aqui. Então, esse é o meu convite.